autoridade para falar um pouquinho sobre eleições, como funcionam as eleições brasileiras. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Menina, Balneário Camboriú. Com você, com todos os seus ouvintes, estou à disposição. Vamos falar um pouquinho em relação, de uma forma macro, né, que é a diferença, alguns questionamentos que a gente tem ao senhor, para que o nosso ouvinte possa estar atento, que é voto nulo, voto branco, voto na legenda, por que tantos partidos, né? Vamos falar sobre também o sistema eleitoral, que muitas vezes as pessoas, e por exemplo eu pego quando existe uma eleição, os candidatos ou os seus cabos eleitorais chegam em frente a um colégio eleitoral e jorram santinhos, e as pessoas chegam ali, pegam o santinho, olha, é nesse aqui que eu vou votar, e simplesmente queimam o seu voto porque não sabem nem em quem estão votando. É importante a gente esclarecer um pouquinho, doutor. Olha, as informações são essenciais, Adilson. A gente precisa cada vez mais munir a população de informações, porque esse é o momento de maior importância da participação do cidadão naquilo que vai decidir a sua vida no dia a dia, a sua vida cotidiana. O voto é a expressão máxima da democracia, é a forma pela qual o cidadão consegue participar dos destinos do seu próprio país. Então, todas essas questões, todas essas informações são necessárias, a informação necessária que a gente precisa passar à população. Você sabe, né, votar é muito fácil, a gente chega até uma sessão eleitoral com um documento com foto ou com a biometria e em poucos minutos a gente escolhe ali o candidato e faz a votação. O que a gente não sabe é que nos 5.770 municípios, 430 mil urnas, o trabalho de 3.200 juízes eleitorais, quase 15 mil funcionários de justiça eleitoral, tantos outros voluntários, é um trabalho diuturno de todos os dias para poder entregar à população um serviço de qualidade, um serviço célere, um serviço que possa efetivamente representar a sua vontade. Todas essas questões, que a regularização das eleições, a ordenação das eleições, ela entregue à justiça eleitoral, para que o eleitor possa comparecer, expressar a sua vontade, agir conforme a sua consciência, escolher aquele que vai ser o seu representante. As questões, se for ainda da vontade do eleitor, ele pode até mesmo comparecer a uma urna e não manifestar a sua vontade, votar em branco ou anular o seu voto. Isso fica dentro do exercício da democracia, embora ele conscientemente, talvez ele deva participar desse processo de escolha. A questão da propaganda eleitoral é um outro ponto bastante delicado que a gente tenta contornar em alguma medida, e essa é uma função importantíssima da justiça eleitoral. Para que serve a justiça eleitoral? É para garantir a igualdade entre os concorrentes de cada eleição e para garantir a lisura do pleito. Então, quando a gente tem uma propaganda irregular, na verdade, não é qualquer punição àquele candidato. É para que todos os candidatos tenham igualdade de condições nessa eleição. Perfeitamente. Quando se fala, né, e agora nós estamos num momento delicado quando se trata de política no nosso país, existe lado A, lado B, lado C, enfim, mas existe uma disputa muito grande e até uma ignorância, vou dizer assim, muito grande em relação ao radicalismo, tanto para um como para outro, como até para um terceiro. Aí a pessoa que não é nem deste, nem daquele, nem do outro, vou votar nulo, vou votar em branco, não quero saber. Ela está se isentando de, no futuro, poder também, poxa vida, né? Pedir por democracia, fazer parte dos seus direitos, não é, doutor? É exatamente isso. A gente, para que a gente tenha uma ideia, uma vez que a gente fica pensando que o nosso voto numa eleição de 150 milhões de eleitores, como é uma eleição para presidente da República, ela não importa, mas cada voto importa. E esse é o conceito de voto universal. O voto da pessoa mais rica do Brasil, ele vale exatamente a mesma coisa da pessoa mais humilde. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu relevo. E a gente pode, para tentar facilitar esse tipo de compreensão, aproximar isso para a nossa comunidade. Uma eleição para prefeito, a gente pode aproximar isso para uma eleição de uma associação de moradores, para uma eleição de um síndico no prédio. Se a gente participa,
Se a gente participa daquele processo de escolha, ainda que o nosso candidato não seja o eleito, a gente tem mais condições depois de cobrar aquilo que está sendo feito na gestão. E a gente tem que replicar isso nacionalmente, por uma eleição nacional. Então, cada voto importa, a votação é universal, o voto é essencial para o exercício da democracia. Nós estamos hoje até na questão de deputado estadual, governador, federal, Senado, não há, por enquanto, né, uma queda de braços tão grande. Mas quando se fala na autoridade máxima, que é a disputa para a presidência, nós estamos aí com uma briga que já está aí escancarada, né? Imprensa, Superior Tribunal Federal, os próprios pré-candidatos. O que o senhor espera da eleição deste ano? Ela está atípica? A eleição, ela realmente é uma eleição inédita, é uma eleição atípica, porque desde a redemocratização a gente nunca teve que concorrendo o atual gestor, o atual presidente, contra um ex-presidente. Então, isso já atrai, isso por si só, independente dos nomes, independente das figuras, isso por si só já atrairia muita atenção e já talvez levaria a esse processo de polarização. Isso é algo que passa a ser natural diante das circunstâncias. O eleitor, ele tem informações suficientes hoje, a imprensa brasileira é a melhor imprensa do mundo, que consegue levar informação de qualidade, de forma muito célere, para todo aquele que busca essa informação, para que ele consiga fazer o seu processo de escolha, ele consegue fazer a comparação que ele precisa e fazer de forma livre e isenta o seu processo de escolha. Na ótica da justiça eleitoral, eu me sinto muito tranquilo quanto ao processo eleitoral em si, como a forma como as eleições se desenvolverão. A justiça eleitoral, mais uma vez, ela trabalha, a eleição, ela tem data marcada, mas nada é feito de véspera. Assim que termina uma eleição, a justiça eleitoral começa a trabalhar de novo diariamente para poder entregar à população um trabalho dessa envergadura para 150 milhões de pessoas, quase 80 mil candidatos, a gente consiga fazer essa eleição em todo o Brasil. Como é que o senhor acompanha a confiança e a desconfiança do voto eletrônico nas urnas? O discurso político nesse sentido, Adilson, ele é livre. Não há, cada um expressa a sua opinião de determinada forma. O que deve ser combatido é a desinformação. Nessa questão do discurso político, do questionamento, a gente verifica o que aconteceu nos Estados Unidos, que vem acontecendo até agora, de tudo que aconteceu nas últimas eleições presidenciais. E lá a gente não tem voto eletrônico. O questionamento todo foi feito lá para um voto que não é eletrônico. Hoje são 46 países que usam a urna eletrônica, entre Japão, França, Suíça, entre outros. O Brasil é pioneiro nessa história de sucesso das urnas eletrônicas, que vem desde 1996. São 430 mil urnas eletrônicas que não são ligadas na rede. A urna eletrônica, ela chega na sessão eleitoral, ela é ligada na rede de energia, ela não é conectada na internet. Então, haveria necessidade para qualquer tipo de manipulação que essas 430 mil urnas, de forma individual, por esses milhares de servidores, fossem manipuladas. Parece um grau de conspiração muito alto para que a gente consiga algo nesse sentido. Então, o fato é que qualquer informação nesse sentido a ser alcançada, o Tribunal Superior Eleitoral tem todas as informações para demonstrar a forma pela qual as eleições são feitas de forma segura e da forma como foi feita. Todos os representantes políticos até hoje foram eleitos pela urna eletrônica, os que estão aí hoje. E, além disso, a gente deve dizer que a Justiça Eleitoral cumpre o que está na lei. Essa é uma opção política. A gente teve tramitação um pouco tempo atrás de uma PEC a respeito do voto impresso. O parlamento decidiu por continuar da forma que está. Essa é uma escolha política da nação. Ok, pena nosso tempo é pequeno aqui no espaço, né? Mas muito legal conversar com o doutor Daniel Viana Vargas, juiz, um altíssimo profissional da área processual, já participante, né, de várias experiências.
Quando estiver por aqui, por Balneário, nos dê um toque. A gente vai voltar a conversar, tá bom, doutor? Fico inteiramente à disposição. Foi um prazer. Um grande abraço.